aqui no Viva Favela. A gente vai entrevistar hoje o João Medina, que é o treinador do Pérolas Negras. Nessa semana que começa, né, estamos na segunda-feira, muito importante, porque é a semana da estreia, sábado que vem aí, vamos dar 5 dias da estreia do Pérolas Negras. Mas uma coisa que é importante explicar para as pessoas é que um treinador de um time que está disputando uma competição assim, que dura ali de 3 meses e pouco, tem muito pouco tempo para trabalhar. Ele tem uma base, mas ele tem que receber muitos jogadores que foram reforçando o Pérolas Negras, né? Que você teve que escolher. Alguns conseguiram trazer, outros não. Mas assim, para montar um time. Que tem um lado aí, gente, um pouquinho de você montar, trocar o pneu com o carro andando. É um pouquinho isso, né? Quer dizer, é muito diferente de um trabalho de um treinador tradicional, que tem uma pré-temporada grande, e depois tem um campeonato longo, tem um ano inteiro para trabalhar um grupo. Como é que é, digamos assim, essa conciliar jogadores que você conhece com outros que você viu jogar, escolheu, mas que tem que dar liga, digamos assim? Sim. Então, é um trabalho que ele tem que acontecer tudo muito rápido. A gente vem de uma segunda temporada, trabalhei na temporada passada no profissional do clube, só que houveram muitas trocas. A gente tem uma base, muitos jogadores que trabalharam comigo desde a base do clube, foram profissionalizados. Garotada mesmo que subiu. Isso, que subimos juntos, né? Sim. Eu e eles para o profissional. Então, isso dá o início de uma organização de trabalho. Só que também tem toda essa dificuldade de você ter um modelo, tem que no mercado analisar o mercado, se encaixa, escolher bons jogadores que se enquadram também na realidade financeira do clube e que se enquadram também no nosso modelo de jogo. Aí eles têm que apresentar, entrar no contexto de todos os nossos conteúdos, de montar a equipe, tudo isso. Só que nós estamos falando tudo isso em 40 dias mais ou menos da nossa pré-temporada. Só que seria muito bom se todos chegassem e tivessem 40 dias. E não foi o caso. E não é o caso. Muitos jogadores estavam jogando os estaduais Série A, então acontece na primeira semana chega um grupo. Aí 3 semanas depois chegou outro grupo. Teve jogador que chegou dias atrás. Teve jogador que chegou na semana passada e agora é a semana de estreia. Então, assim, existe essa dificuldade, mas por um outro lado também, como a gente tem essa base, na hora de você aplicar num treino e tudo mais, como 50% do grupo já sabe o que a gente quer, já tem esses conteúdos, é mais fácil os que estão chegando irem se adaptando do que a gente ter que, como se fosse um início do zero. Acho que se fosse o início do zero, era muito mais complicado. E eu acho que é um pouco o que acontece no futebol aí, de uma realidade de Série A, de clubes que tem o calendário o ano inteiro. Fala-se muito que faz 20 dias de pré-temporada e ele começa a entrosar já dentro de uma competição. E a gente não tem esse luxo. Não temos, porque a nossa competição são 11 jogos antes das finais, né? Medina, estreia contra o Araruama fora de casa. É complicado porque sempre é uma estreia que tem um nervosismo natural em qualquer nível de futebol que esteja se falando. E é fora de casa, o que também já não ajuda. Lembrando que o Pérolas Negras, como subiu, né, dos 11 jogos do campeonato, 5 faz em casa, 6 fora, que também é uma desvantagem. É aquela coisa, de certa maneira, o Pérolas Negras é o primo pobre da história, que entra ali, né, e que está com a ambição, mas uma ambição real, eu acho, de permanecer, e quem sabe chegar nas semifinais. Quer dizer, como é que você está enxergando aí essa estreia e a possibilidade dentro do campeonato? Então, a gente sabe que o início da competição são muitos jogos em pouco tempo. A primeira semana já tem 3 jogos, aí depois você tem um espaço de uma semaninha para trabalhar e depois mais 3 jogos em uma semana. Então, nós estamos falando de um início com 6 partidas, mais da metade da competição em sequência. Então, a gente vai ter que ter muita atenção na parte física, na recuperação dos nossos atletas. Só que falando da estreia, o Araruama é uma equipe muito qualificada, já está, né, há 2, 3 temporadas disputando dessa segunda divisão, que ele vai estar acostumado nesse nível, né? Exatamente, é uma equipe que a gente já enfrentou, inclusive em final de B1 há anos atrás. Então, assim, sabemos que dá dificuldade, mas não adianta a gente pontuar que o Araruama vai ser difícil, porque depois é o América que vai ser difícil. Logo depois é o Americano que vai ser muito difícil também. Então, assim, todos os jogos serão difíceis. Só que a gente tem que trabalhar com realidade, mas também ter em mente ambição. A gente falou aqui que quem entra em campo para empatar, perde. E quem também entra numa competição para, vou brigar contra o rebaixamento, cai. A verdade é essa. Então, a gente tem que trabalhar pensando em vencer. E, claro, que no primeiro ano a gente se manter na divisão é o objetivo claro. O básico é esse. E descrito do clube como um todo. Mas nós treinadores, a comissão técnica, os jogadores, a gente trabalha com futebol porque a gente quer ganhar. A gente tem essa ambição, a gente quer ganhar. Então a gente vai trabalhar, principalmente jogo a jogo, sabendo das dificuldades,
buscando fazer os gols, buscando pontuar e buscando estar assim no G4. Não, lembrando, gente, que essa é a maior vitrine para o Pérolas Negras desde que o Pérolas está existindo desde 9 anos. E o João Medina está nesse projeto desde o início. Sim. E é bom lembrar que, poxa, esse campeonato tem um nível muito alto. Tem Bangu, tem América, tem Americano, Olharia, times tradicionais, né? Que todo mundo está acostumado a ver jogar contra Flamengo, Vasco, Fluminense, e que agora vão enfrentar o Pérolas Negras, e os Pérolas Negras vão mostrar ali a 11 contra 11 no final. Vamos torcer sábado que vem contra o Araruama, fora de casa, e vocês vão poder ver aqui no Viva a Favela.